Bom dia, mas bom dia mesmo. Espero que você tenha passado uma noite em paz, um sono tranquilo e reparador e esteja agora com o seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 19 de setembro. O mês está indo embora, estão se aproximando as eleições e lembramos a todos que hoje comemora-se o dia do teatro e também do comprador. Parabenizamos a todos os dramaturgos, todos os teatrólogos que trabalham na arte de fazer teatro. Opção para a Vida estará hoje trazendo mais uma reflexão da Palavra de Deus para a nossa meditação, mas antes você vai ficar com a cantora Denise, louvando a Deus com este belíssimo e inspirado hino. Lembrando que a cantora Denise, ela esteve em nossa igreja louvando a Deus, hinos como este que você vai se deleitar agora. Esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isto não for na morte, lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isto não for amor, Deus escolhe, Deus separa. Não tem outra explicação para dar. Porém, a gente vai ver lá adiante com relação à salvação.
No verso 16, o Senhor ainda continua em Atos, no capítulo que nós lemos, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então observem que Deus estava já preparando o coração de Ananias para que ele realmente soubesse que aquele homem, embora seja um terror, fosse um terror, um terrorista, mas ele já tinha sido escolhido, como Jeremias foi escolhido desde o ventre. A gente vai entender isso mais adiante. Portanto, a soberania de Deus está sempre em evidência. Caso contrário, ele, nessa condição de Deus, seria um Deus muitíssimo limitado. Muitíssimo limitado, eu repito. Por exemplo, Israel como nação. Encontramos em Isaías capítulo 41, versos 8 e 9, Isaías dizendo: o Senhor meu, mas tu, ó Senhor, ele diz, servo meu, tu Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Tem coisa mais clara do que isso aqui, irmãos? Não tem. Lembrando a soberania de Deus, Ele é soberano. Ele tira, Ele bota, Ele mata, Ele fere, Ele levanta, a uns abate, a outros Ele exalta. Ele é Senhor, Ele é soberano. Esse é o Deus que nós conhecemos na Bíblia. Agora, meus irmãos, preste atenção, um fato importante. Diante desse assunto exposto, quando Deus estava falando à casa de Israel, Ele disse para o seu servo, tu és meu, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Essa passagem, ela está conectada com Neemias capítulo 9, versículos 7 e 8. Diz lá, tu és Senhor, o Deus que te elegeste a Abraão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Nós vamos ver, à luz de toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, acontecimentos, fatos registrados como este que eu estou citando para vocês. Então vamos agora vamos mergulhar no estudo a partir do versículo 6 em diante, certo? Abra sua Bíblia, continue com a sua Bíblia aberta, porque agora a gente vai mergulhar, depois de citarmos esses textos aqui, ou essas passagens, ou esses fatos, ou esses acontecimentos, para mostrar que Deus é soberano. Ele escolhe mesmo, Ele separa, Ele é soberano, Ele é Senhor. E tem uma coisa, Ele não tem que dar satisfação a ninguém. Amém, meus irmãos? Não tem que dar satisfação a seu ninguém. Então vamos ao nosso estudo. Após o lamento que o pastor Antônio Júnior trouxe a semana passada, o lamento de Paulo, estudado a semana passada, foi dos versículos de 1 até o versículo 5, nós veremos os argumentos que ele usa para persuadir aqueles que tinham alguma dúvida sobre a situação dos judeus e também dos gentios. Por isso, ele inicia com o advérbio de negação, conforme estamos vendo. Ele começa dizendo, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Esse advérbio de negação, Paulo está mostrando aqui para aqueles que estavam, a quem ele estava se dirigindo,
com relação a persuadi-los a crer na sua palavra, na sua mensagem, nos seus argumentos, que eles precisavam de ter uma visão da soberania de Deus em ele escolher separar determinados fatos, determinados acontecimentos, determinados capítulos na história do povo de Israel, e por que não dizer da humanidade, aonde Deus vai interferir, aonde há a intervenção, podemos assim dizer, a interferência divina. Então, nesse versículo 6, ele diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Ele está dizendo o seguinte: bem, como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa. Aliás, nós falamos já isso aqui, né? Mas eu quero referir ao que está escrito no versículo 6. Israel, meus irmãos, precisava de saber, de descobrir, de conhecer que Deus, Ele é soberano, e por ser soberano, Paulo diz aqui no versículo 6, não penseis que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Paulo está dizendo aqui o seguinte: não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado, porque os judeus tenham rejeitado a Jesus, como até hoje os judeus continuam rejeitando Jesus. É como se, Paulo está dizendo, é como se a palavra de Deus tivesse falhado, como se o que Deus estabeleceu tivesse, tivesse sofrido um desgaste. Não, Paulo diz, não imaginemos que a palavra de Deus possa ter falhado. Por isso, Paulo está dizendo, embora eles não reconheçam que Jesus é o Messias, desde há 2000 anos atrás até hoje, ele diz, pois nem todos os descendentes de Israel são israelitas de fato fiéis. E a gente tem que entender aqui, irmãos, que Paulo está mostrando que Abraão, que foi o homem que Deus escolheu para fazer um pacto e uma aliança, para dali formar uma grande nação, que no caso é o povo hebreu, ele teve a oportunidade de gerar um filho da escrava Agar, que não era o filho da promessa, e Deus havia feito uma promessa para que ele ser pai de uma numerosa nação. Então, nesse versículo 6, ele está dizendo aqui que nem todos os de Israel são de fato israelitas. No versículo 7, ele diz, no verso 6 ainda ele diz, mas em Isaque será chamada a tua descendência. No verso 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. É o verso 7 que eu estou lendo, eu vou repetir o verso 7. O que ele diz aí? Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. É bom, meus irmãos, nós destacarmos que lá no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 12, a parte C, Deus falou a Abraão, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Repito o texto, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Então, Isaque prefigurava Jesus, e Abraão simbolicamente representava Deus. E ali nós vemos uma figura do Calvário. O Pai enviou seu Filho Jesus Cristo, e ele foi imolado como Cordeiro de Deus, do mesmo modo como quando Isaque estava para ser imolado por seu pai, Deus providenciou um cordeiro que estava lá no arbusto e veio e disse a Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. Olha aqui o cordeiro.
Então, Jesus, enviado por Deus, é o eterno eleito. Ele foi eleito por Deus. Por quê? Ele não veio da vontade da carne nem do varão, veio por obra e graça do Espírito Santo. E ele foi o único que realmente satisfez plenamente toda a justiça de Deus. Isaac apenas prefigurava Jesus. Abraão representava ou tipificava o pai. Então, nesse versículo 7 aqui, dá para a gente entender que dentro da soberania de Deus, ele providenciou, ele foi quem providenciou, né, o seu filho, Jesus Cristo. Como Abraão tinha um único filho, Isaac, estava ali para imolá-lo ou sacrificá-lo. No versículo 8, e aí aqui agora vai ser mais claro o que a gente vai mostrar aqui. No verso 8, Paulo diz, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Ora, lá em Gênesis capítulo 15, capítulo 13, vamos ler primeiro capítulo 13, versículo 16. O Senhor chegou para Abraão e disse, olha, veja se você pode contar o pó da terra. Veja se você consegue contar a areia que está na praia do mar. Se você puder contar, tal será a tua posteridade, tal será a tua geração. No capítulo 15, versículo 5, Deus disse assim, Abraão, outra vez, Abraão, veja se você pode contar as estrelas dos céus. Se você puder contá-las todas, tal será a tua geração. Ali nós encontramos Deus falando para Abraão no capítulo 15, versículo 5 e no capítulo 13, versículo 16, 13 e 16, duas gerações que sairiam das entranhas, podemos dizer, de Abraão. Filhos da promessa, aqueles que haveriam de crer como Abraão creu na promessa de Deus, porque Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90, além do mais era estéril, não podia gerar filhos, e Deus fez-lhe uma promessa. Se você puder contar a areia da praia do mar, tal será a tua posteridade. Se puder contar as estrelas, tal será a posteridade. Aqui nós vemos, irmãos, duas gerações. Natureza humana, terrena, filho que saiu das entranhas de Abraão, através da concepção de Isaac ter nascido. Todo judeu é descendente de Abraão, mas na carne, na pele. Porém, os filhos da promessa, que Deus fala aqui no capítulo 15, versículo 5, veja se você pode contar as estrelas do céu, são aqueles que são filhos na fé de Abraão, filhos na fé, porque creram na promessa como Deus, como Abraão crera na promessa de Deus. Então nós vemos aqui, filhos de Abraão, natureza humana, e filhos de Abraão, natureza espiritual, podemos assim dizer. Daí dá para você entender, pelo menos, que ele disse, farei a tua descendência como o pó da terra, numa situação, e depois, farei a tua descendência como as estrelas, falando daqueles que haveriam de um dia se converter. Lá em Lucas 16, 19, nós encontramos a parábola do rico e Lázaro. Irmãos, vocês prestem atenção, isso que eu vou dizer. Um filho de Abraão, que a Bíblia não diz o nome dele, chamado o rico, estava onde? Estava onde? No inferno. No inferno. Enquanto que Lázaro, o mendigo, estava no seio de quem? De Abraão. Então nós vemos aqui, nessa comparação, nesse exemplo, e eu acredito que esses personagens existiram, não é uma parábola, é um fato real. Abraão existiu, Lázaro existiu, e o rico também existiu, apenas não diz o nome dele ficou no anonimato. Mas, quando o rico estava lá no Hades, e ele teve uma visão de Lázaro no seio de Abraão, ele disse, pai Abraão. Logicamente ele era filho de Abraão,
Mas por que esse filho de Abraão estava no inferno, estava lá no Hades? Porque era filho apenas da carne. Não era filho da promessa. De acordo com os versículos 7 e 8. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. No verso 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Aquele rico era filho da carne. Mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Os filhos da promessa. Estes sim é que são considerados filhos de Deus. Agora, irmãos, a gente tem que entender aqui que, em outras palavras, que nós estamos mostrando, somente aqueles filhos de Abraão que creram no Deus de Abraão, como Abraão creu na promessa de Deus, é que serão salvos. Somente estes. É tanto que a gente conhece, eu conheço vários judeus que são cristãos messiânicos. Eu já tive a oportunidade de conhecer um guia turístico em Israel, que ele era um judeu cristão. Saulo, o nome dele. Não sei se a irmã estava conosco, irmã Cícera estava nessa excursão. O nosso irmão Joacil Brito estava conosco, não sei mais quem estava. Mas esse judeu, ele era judeu cristão. Porém, há milhares e milhares de judeus espalhados no mundo inteiro que continuam rejeitando Jesus, são filhos de Abraão na carne. Mas, pelo fato de não terem nascido de novo, precisam de confessar a Jesus nestes tempos. Eles vão reconhecê-lo a partir do que Paulo trata no capítulo 11, que a gente vai ver lá adiante. Então, preste atenção. Em Gênesis capítulo 17, versículo 7, Deus havia feito uma promessa, Deus havia feito um pacto e uma aliança com Abraão. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, Deus havia feito um pacto com Abraão. E Deus estava honrando esse pacto, mas para aqueles que eram filhos na fé. É por esta razão que você vai encontrar lá em Lucas 19, Zaqueu, quando estava tendo aquele encontro com Jesus, e Zaqueu era maioral dos publicanos. Zaqueu não era judeu, maioral dos publicanos. E quando Jesus chegou na casa dele, foi que Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este aqui é filho de Abraão. Estão entendendo aqui? Que há filhos na fé, no caso Zaqueu, e filhos na carne, no caso o rico que estava lá no Hades. Porque ele não ia chamar pai Abraão se não fosse filho. Então a gente tem que entender isso. Isso tem que ser ser bem definido isso aqui. Então, irmãos, no versículo 8 nós vemos aqui essa distinção que Paulo faz. No versículo 9, ele diz: isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. No versículo 9 ele diz: porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Essa palavra promessa aqui, ela exigia de Sara e do próprio Abraão crer, confiar, sem sombra de dúvida alguma. A própria Sara ainda duvidou. Ela sorriu, ficou atrás da porta quando ela ouviu a promessa que Deus estava fazendo para Abraão, e ela ouviu também, ela sorriu. Por isso o nome Isaque, que significa sorriso, porque todas as vezes que ela proferisse o nome Isaque, ela ia sorrir, lembrando da fraqueza dela não ter crido, ter duvidado daquela promessa de Deus. Portanto, aqui está, irmãos, claro que Deus
na sua soberania, escolheu, chamou Abraão, fez-lhe uma promessa, promessa esta que se cumpriu com o nascimento de Isaac, que tanto Sara era avançada em idade, não podia mais gerar filho, porque já tinha passado até o costume das mulheres, e o próprio Abraão também, não tinha como eles gerarem filhos. Porém, nessa circunstância aqui, foi Deus que fez tudo. Foi Deus que abriu a madre, foi Deus que cumpriu com a palavra, a promessa de Deus de Isaac ter nascido. Então, tudo foi Deus que fez. Acredito que você foi profundamente enriquecido e abençoado através desta belíssima música, interpretada pela cantora Denise. Esperamos em Deus estarmos juntos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Amém. Há quanto tempo estás a conhecer o que acontece dentro em mim? Vai, eu sei que o tempo vai e nada fiz daquilo que te prometi. Disse uma vez que louvaria sim em prazer, mesmo em dias maus. E o que me fez chorar foi perceber, Senhor, saber
seja teu